Olá, professora, eu sou a aluna Larissa Souza Gomes, do curso de farmácia. Eu já montei aqui cada amostra do experimento. Aqui a água pura, a água com açúcar, a água com sal, o óleo e o álcool. Agora eu vou deixar todos por 20 minutos. Cada um está na ordem que estava, água pura, água com açúcar, água com sal, óleo e álcool, por 20 minutos e depois retirar para observar as diferenças notadas. Bom, professora, já passou 20 minutos de experimento e aqui a água pura, não notou nenhuma mudança. A água com açúcar também não. A água com sal também não. O óleo também não. E o álcool também não. Já se passaram mais 20 minutos, ou seja, já são 40 minutos no total. A água pura já está basicamente completa, congelada. A água com açúcar não está totalmente, mas está congelada. A água com sal também não está totalmente congelada, mas já está um pouco nos cristais. O óleo já mudou a consistência normal, está com consistência diferente. E o álcool, nenhuma alteração. Já se foi 1 hora de experimento. Água pura. Água com açúcar. Água com sal. O óleo. E o álcool. Agora já se passaram 1 hora e 20 minutos. Aqui é água com açúcar. Tá bem congelada já. A água com sal também, que não estava totalmente congelada. Já tá basicamente toda congelada. O óleo não tá totalmente congelado. Não tá congelado, só mudou a consistência. E o álcool continua a mesma coisa. Já se passaram 1 hora e 40 minutos. Falta agora mais 20 minutos para completar as 2 horas. Agora já passou 2 horas de experimento. E esses dois, que é o óleo e o álcool, não tiveram tantas mudanças significativas. O óleo até teve, mas o álcool não. Já se passaram 24 horas. E essa aqui é água pura, ela tá completamente congelada. Pode observar que ela tá numa cor transparente, não teve mudança de coloração nem nada. A água com açúcar, ela tá meio turva, não sei se dá pra observar. Mas ela tá um pouco turva e completamente congelada. Tem um pouquinho de açúcar congelado aqui, ó, no final, dá pra observar. Água com sal, bem parecida com água pura. Nenhuma mudança de coloração. O óleo congelou também. Na verdade, ele não congelou tanto. Pode ver que ele tá com consistência diferente, mas não tá completamente congelado. E o álcool não sofreu nenhuma mudança dentro dessas 24 horas. Continua a mesma coisa. Meu nome é Alice Aparecida e agora eu vou responder algumas perguntas. Primeiro, por que a sacarose, o açúcar, e o NaCl, o sal, produzem efeitos diferentes? Que efeito seria esse? O efeito de interferir no ponto de congelamento da água, certo? O abaixamento do ponto de congelamento depende da quantidade de partículas dissolvidas, porque isso interfere na organização de uma rede cristalina que vai formar o gelo, transformar a água em gelo. No caso do sal, do NaCl, ele apresenta uma propriedade iônica, ou seja, ele se dissolve e se dissocia, ou seja, ele se transforma em íons, Na+, e Cl-. Isso provoca um aumento da quantidade de partículas dissolvidas. Então, quanto mais partículas dissolvidas, mais difícil vai ser para a água formar as suas ligações de hidrogênio e se organizar em uma rede cristalina para formar o gelo, dificultando aí nessa formação, diminuindo o ponto de congelamento. Se a água ia congelar numa temperatura X, ela vai acabar congelando numa temperatura Y, devido a essa bagunça, entre aspas. No caso da sacarose, do açúcar, ela se dissolve em água, mas ela não tem essa propriedade de se dissolver, dissociar no caso. Logo, ela não interfere muito no abaixamento do ponto de congelamento da água. A segunda pergunta seria, por que o álcool não congela nas condições de experimento? Ou seja, colocando o álcool no congelador. Isso ocorre porque o álcool ele não é 100% polar, como a água, né? A água, quando ela forma essas ligações de hidrogênio, elas são bem fortes, são bem intensas, fazendo com que ela realmente se organize ali nessa rede cristalina bem
rápido, né, sem nenhum impedimento. No caso do álcool, ele não é 100% polar, ele possui uma grande parte dele que é apolar, que são as cadeias carbônicas. Isso faz com que essas ligações de hidrogênio, que permitem essa organização para que ela congele, sejam menos extensas e menos intensas, fazendo com que ela precise de temperaturas ainda menores para poder congelar. Ou seja, o caso do álcool, o ponto de congelamento dele é menor do que da água. Enquanto que a água congela em 0 graus, o álcool congela em menos 114 graus Celsius e por aí. A última pergunta seria: por que o óleo não se mistura com a água e não forma gelo? Destrinchando a primeira parte da pergunta seria: por que a água e o óleo não se misturam? Isso ocorre devido à diferença de polaridade de ambos, né, tornando substâncias immiscíveis, ou seja, que não se misturam uma com a outra. Isso acontece porque a água é polar, ou seja, devido às relações entre os átomos, ela forma polos, e o óleo, ele não tem essa formação de polos, ou seja, ele é apolar. Não tem uma diferença de eletronegatividade muito grande entre os carbonos e os hidrogênios, que é o que acontece com o oxigênio e o hidrogênio. O oxigênio é muito mais negativo do que o hidrogênio, puxando esses elétrons, formando uma nuvem ali de elétrons mais intensa do que do hidrogênio, que fica meio que sem elétrons, formando cargas parciais positivas e cargas parciais negativas, que seria do oxigênio, fazendo com que ali ocorram essas ligações mais intensas, que seriam as ligações de hidrogênio, por exemplo. Enquanto que no óleo a gente teria ligações mais fracas, que seriam as forças de dispersão, por exemplo. E isso explica o fato do óleo ele não congelar. Quer dizer, não é que ele não congele, mas ele tem um ponto de congelamento mais baixo do que o da água. Justamente porque na água a gente tem essas forças ligando os átomos mais fortemente, que seriam as ligações de hidrogênio, enquanto que no óleo a gente teria essas ligações mais fracas, necessitando de temperaturas mais baixas para que ocorra essa formação de ligações que formem uma estrutura cristalina organizada, né, para que ocorra esse congelamento. Então, qual é a relação entre a estrutura, a polaridade e as interações intermoleculares que a molécula é capaz de exercer? A gente sabe que a estrutura da molécula ela determina a polaridade da molécula. A polaridade está intrinsecamente ligada à estrutura da molécula. Por quê? Porque a polaridade ela depende de dois fatores principais, que é a polaridade entre as ligações, ou seja, o grau de diferença de eletronegatividade entre os átomos que compõem aquela molécula, e também depende da geometria espacial, ou seja, depende de como os vetores das ligações eles estão organizados naquele espaço, né? Como os vetores das ligações eles se organizam naquele espaço. E tudo isso resulta, né, em moléculas polares e moléculas apolares. Moléculas polares, elas possuem uma distribuição de carga assimétrica. E essa distribuição de carga assimétrica, ela vai resultar em um momento de polo. E esse momento de polo, ele vai formar polos naquela molécula, que é polar, uma molécula que possui polos. Então, ele vai formar polos, polos dotados de cargas positivas e negativas. Já uma molécula apolar, ela possui uma distribuição de carga simétrica. Eu não tenho um momento polar resultante. O momento polar resultante é igual a zero. Então, eu não tenho a formação de polos. Então, a molécula polar ela não possui polos. Então, se a estrutura determina a polaridade, então a polaridade ela vai determinar os tipos de interação intermolecular que aquela molécula é capaz de exercer. Né? Por quê? Porque as interações intermoleculares elas vão depender das propriedades que são fornecidas pela polaridade. Por quê? A gente tem um tipo de interação intermolecular que se chama de força de dispersão de London. Esse tipo de interação intermolecular ele não depende tanto da polaridade, porque ele pode ocorrer tanto em moléculas polares quanto em moléculas igualmente polares e apolares. Né? E são um tipo de interação intermolecular
que ocorre devido ocorre de momentos de polo temporários que decorrem, né, da movimentação dos elétrons daquela molécula. Mas já, por exemplo, as forças de polo, essas sim já dependem da polaridade da molécula, porque elas só ocorrem em moléculas polares, né? Por quê? Porque a interação de polo ela vai ocorrer entre os polos, entre polos de diferentes moléculas. Então, o polo negativo da molécula vai se ligar ao polo positivo da molécula vizinha, né? E moléculas apolares não possuem polos, então elas não podem exercer interações de polo. Então você vê como a polaridade ela é muito crucial, né, para determinar o tipo de interação intermolecular. Já as ligações de hidrogênio, elas são as mais fortes, né, são mais fortes do que as forças de polo, e elas ocorrem quando átomos muito pequenos e muito eletronegativos, eles, como o flúor, nitrogênio, oxigênio, eles estão ligados a um hidrogênio. Aí elas ocorrem. E alguns tipos de moléculas que exercem esse tipo de interação são, por exemplo, a água, né, a amônia, o DNA. O DNA é capaz de formar, né, ligações de hidrogênio, né, entre os pares de bases, né, nitrogenadas. Então a gente consegue perceber que a estrutura ela determina a polaridade e a polaridade ela vai determinar as interações intermoleculares. E esse cerne, essa conexão entre estrutura, polaridade e forças intermoleculares, ela vai determinar as propriedades físicas das maioria dos materiais, ou seja, o ponto de ebulição, o ponto de fusão e a solubilidade das moléculas. Então é por isso essa relação que a estrutura, a polaridade e as interações intermoleculares exercem. Meu nome é Anne Camille e irei responder algumas perguntas. A primeira pergunta é: por que a água pura congela mais rapidamente? Então, é justamente porque não há nenhuma substância dissolvida nela. As moléculas de água, elas irão se organizar facilmente por meio das pontes de hidrogênio e formar uma estrutura ordenada, que é o gelo. Como não tem nenhuma partícula atrapalhando esse processo, a água ela vai se solidificar em mais ou menos 0 graus Celsius, fazendo assim com que ela se solidifique mais rápido, entrando em seu ponto de fusão. A segunda questão pergunta qual a solução aquosa apresentou maior dificuldade de congelamento. Então, a solução que apresentou maior dificuldade de congelamento foi a água com sal. Isso acontece porque o cloreto de sódio se dissocia em íons de sódio e de cloreto, aumentando o número de partículas dentro da solução. Esses íons interferem fortemente na organização das moléculas de água e dificultam a formação de gelo, provocando uma depressão do ponto de congelamento comparado à da solução de água com açúcar. Os resultados desse experimento têm várias aplicações práticas no nosso cotidiano. No caso das soluções aquosas, como água com sal e água com açúcar, os efeitos de depressão do ponto de congelamento é usado, por exemplo, no descongelamento das estradas congeladas nos países frios, onde as pessoas jogam sal para descongelar as estradas para evitar justamente possíveis acidentes. E também esses efeitos de depressão é usado na indústria alimentícia, como na produção de sorvetes, caldas e conservas, onde o controle de congelamento é essencial. Já em relação ao álcool, o fato dele não congelar tão facilmente está associado a seu baixo ponto de congelamento, onde ele é usado muitas vezes como um anticongelante em produtos de limpeza, termômetros alcoólicos e sistemas que precisam funcionar em baixas temperaturas.
Já a cerca do óleo, por não se misturar com a água e nem congelar como ela, é usado principalmente em separações de fases, também na conservação de alimentos e no controle das texturas de gorduras em baixas temperaturas.